Bastante animação, que hoje é sexta-feira. Verdade, vamos falar de um assunto maravilhoso, né? Autoestima. Autoestima e tem que ficar tudo lá em cima. Verdade. Ai, ai. Vamos aguardar aqui o A Instagram, ele galera vai avisando, convidando a vai galera. notificando, né? E aí a gente tem que aguardar um pouquinho, mas já já a Tranquilo. gente vai começar, tá Isso, bom? tá ótimo. O som tá alto aí, gente? Eu coloquei o fone para poder ouvir melhor, para não ficar com muito Isso. ruído. Aqui em Eu casa está também muito tô. movimentado com as crianças. O meu, eu escolhi a live, gente, esse horário por conta do Felipe, né? Que agora ele já tá dormindo, né? E aí a gente, se ele não acordar nesse meio tempo, que às vezes ele acorda, mas Mas o Eduardo tá aí, né? Eduardo é minha produção. Eduardo arrumou, fez gambiarra no meu ring light, ajudou a botar o Felipe pra dormir, fez gambiarra aqui pra internet. Ai, que legal. Ele é minha produção. Aqui são minhas Eduardo, filhas. a gente tem uma produção boa É, aqui. tem uma roteirista, eu tenho uma que agora está editando vídeo. Nossa, mas aí já tá É, aqui, menina. equipe completa. Sabem mais do que eu, inclusive, né? Ah, mas essas crianças são demais, né? São. Elas são bem Nossa. pra caramba. Gente, eu vou começar, né? Vamos começar aqui me apresentando. Eu acho que todo mundo que está aqui já me conhece, todo mundo que entrou aqui são meus amigos, mas eu vou falar um pouquinho sobre mim, né? Eu sou assistente social, atuo na área da saúde, na área da assistência social, empreendedora e também agora youtuber, gente. Já aproveitando a deixa, segue meu canal, Caroline Moreira, Mulheres Virtuosas. Todas as sextas-feiras eu coloco vídeo lá. E hoje, inclusive, 11 horas, vai ter um vídeo falando sobre auto-amor. Que veio a calhar com a live e acabei colocando ele hoje, né? Já puxando o gancho, já aqui hoje da nossa live. Tá bom? E Bem-vinda, a Márcia, Gabi. Gabi bem-vinda, maravilhosa. Gabi. Minha coach. Fica com a gente aí até o final, hein, pessoal? Márcia é coach de mulheres com foco em fortalecimento da autoestima e empoderamento da mulher. Uau! Uau! Márcia trabalhou comigo. Trabalhou não, né? Ela foi a minha estagiária, ela é também formada em serviço social. Tem 3 filhotes lindos, um corpinho de menininha e mora em Búzios, gente. Aquela cidade maravilhosa de Búzios, né? Que eu tive a oportunidade de trabalhar lá durante 5 anos. E agora eu estou aqui trabalhando aqui na minha cidade, né, em Macaé. Mas foram tempos assim de muito aprendizado. A cidade é muito linda. Eu ainda sinto falta daquela Rua das Pedras e daquela É, sensação ali. Que hoje, em pandemia, né, a gente sabe que está em uma outra é. realidade. Mas, se Deus quiser, em breve vai voltar com tudo, vai voltar com aquele turístico, vai voltar com aqueles passeios de barco maravilhosos, Se Deus que a quiser. cidade tem muita coisa para oferecer, né, Márcia? Verdade, se Deus quiser. Gente, acho que só a Gabi que está aqui, eu acho, né? Só a Gabi que me conhece já, mas deixa eu me apresentar como a Carol já fez, né? Uma bela apresentação. Mas eu também, eu sou formada em serviço social, assistente social por formação, mas hoje eu atuo como coach nesse sentido de fortalecimento da autoestima da mulher, porque é um assunto, né, uma questão muito relevante, porque sem autoestima a mulher ela não avança, né? A mulher, o ser humano, ele não avança. A autoestima é o nosso combustível e está ligado em todas as áreas da nossa vida. Então, eu atuo no momento como coach de autoestima, com esse foco no fortalecimento. E também na inteligência emocional, né? Na questão emocional também. Como ela falou, eu tenho 3 filhos, já grandinhos, moro aqui em Búzios, e é isso, gente. É isso, linda. A Obrigada. Márcia, ela montou
um programa, né, Márcia, chamado Mulher Poderosa, né? Olha que Isso. nome. O meu canal chama Mulher Virtuosa. Agora vai ser Lindo. Mulher Virtuosa e Poderosa. Eu quero Isso, que é todo mundo poderoso. No salto. Não precisa ser fino, isso não são aí. roupas do fininho, não. Mas tem que ser mulheres poderosas, né? Do É, salto, de sapatilha, que seja. Mas que as atitudes sejam de mulheres poderosas, né, Márcia? isso, é E conta verdade. pra gente, Márcia, como que surgiu o programa Mulheres Poderosas? Eu vou colocar no plural, porque todo mundo que entrou aqui, ó, são mulheres poderosas, eu tenho São certeza. sim. Tem homens também na área, né? E É os bom que homens ele têm já, as né, mulheres, eles têm já as fica mulheres por poderosas ao dentro. lado. É, já vai reconhecer sua esposa, sua mulher poderosa. É Então, o verdade. programa Mulher Poderosa, ele é um programa de mentoria, mentoria para mulheres. Ele ajuda, apoia a mulher a realizar o seu objetivo, a conquistar o seu objetivo. Só que através do fortalecimento da autoestima, como eu havia dito, né? Sem a nossa autoestima fortalecida, reconstruída, a gente não consegue avançar. E ele cresceu, ele nasceu nesse programa, ele nasceu exatamente no momento. Eu não era ainda coach de autoestima, eu já era coach de mulher, mas era com foco no emagrecimento. E eu tive Uhum, uma. eu lembro, Leandra, eu era um lembro. foco no emagrecimento. E eu tive uma cliente que foi assim, um divisor de águas para mim. Ela estava indo muito bem no processo e tal, mas quando ela estava atingindo a meta dela, que ela tinha colocado no objetivo de emagrecimento, ela travou. Ela travou, ela não avançava e ela começava a se sabotar. E todo encontro que a gente tinha era aquela chuva de desculpas. E aquilo Uhum. começou a me desafiar, né? Eu falei, gente, onde é que eu estou errando? O que ferramenta eu devo usar? E eu comecei a investigar. Eu comecei a aplicar várias ferramentas, várias técnicas para descobrir, né? Ou então eu fui no profundo ali na vida daquela cliente. E eu entrei exatamente num obstáculo, que era a autoestima. Ela tinha o desejo de emagrecer, mas quando ela entrava na questão da autoestima, ela bloqueava. Por quê? Porque ela tinha uma crença que ela ouvia muito do marido dela, falando assim: ah, mas você é gordinho, eu adoro você assim mesmo. Não precisa Uhum. emagrecer, não. Então ela acreditou que se emagrecesse, ela não teria mais o amor do marido. E aquilo começou a travar o processo. Então, o que, que eu fiz? Eu usei estrategicamente de trabalhar com o fortalecimento da autoestima dela. Então, Legal. aquilo foi incrível, porque ela despertou um poder, por isso que se chama Mulher Poderosa, foi aí que nasceu o nome. Me inspirei nessa cliente. E ela despertou um poder que eu fiquei surpresa. E ela se Legal. descobriu ali de uma forma que foi tão assim, incrível, que de repente ela destravou, começou a fluir, de repente eu comecei a receber mensagens com fotos dela na academia, pratos Ó, saudáveis, sem a gente mais fazer o processo de emagrecimento, a gente estava em outro processo. E aquilo eu achei tão incrível, eu falei, gente, era autoestima mesmo, porque quando ela trabalhou aquelas questões internas, a autoimagem dela começou a mudar. E ela começou a buscar algo mais na vida dela. E ela não mais se importava se ela emagrecesse, se o marido ia gostar ou não. E no fim tudo deu certo, o marido adorou. E ela começou a se amar exatamente como ela estava ainda. exatamente. E ela começou a se ver diferente, independente se ela estava ainda com sobrepeso, se ela ainda não tinha atingido aquele peso. Ela foi se cuidar. E foi assim uma coisa automática. Então foi um processo muito interessante, que foi ali que eu falei, gente, então eu quero trabalhar agora só autoestima, porque qualquer objetivo que vier, né, qualquer demanda de Depois, objetivo, eu trabalhando a autoestima vai simplesmente avançar. E é isso que acontece. A pessoa vem com objetivo, às vezes, que não tem nada a ver com autoestima, mas como eu trabalho essa questão toda da autoestima, aquilo, o resto flui automaticamente. Então foi assim que surgiu esse programa Mulher Poderosa, que tem todo ele é personalizado. Quando eu faço a mentoria individual, eu trabalho exatamente com ferramentas que aquela pessoa está precisando naquele momento. Eu não repito o que eu faço com um, eu faço com outro, não. É personalizado.
E assim, o Legal. resultado tem sido incrível nas meninas. É assim, é lindo o resultado, o trabalho que esse programa vem Legal. trazendo, assim, os resultados valem muito a pena. Gente, vai dando coraçãozinho aí, ó, porque o coraçãozinho ajuda o Instagram a divulgar a nossa live. Então, ó, aperta e futuca esse coração aí. Ô, Márcia, a gente, como assistente social, a gente trabalha com várias questões, né? E essa questão Verdade. da autoestima da mulher, foi esse caso que te levou a trabalhar com isso? Foi. Foi Foi essa exatamente questão a aí. partir daí que eu fui motivada a trabalhar com isso. E também eu comecei Ela foi um estudo de caso, né? Nós somos assistentes sociais, Exato. foi meu estudo de caso, eu me debrucei nela. Até hoje eu tenho contato dela, ela mora em São Paulo. E assim, e ela me inspirou muito nessa situação. E hoje ela está realmente uma mulher poderosa, sabe? Ah, que E quando legal. eu falo essa poderosa, eu não falo apenas o externo, né? Porque às Uhum. vezes a É aqui, gente. né? Isso, porque às vezes a gente É, anda por fora tão maravilhosa, tão poderosa, mas por dentro a mulher exato. tá cheia de traumas, de sentimentos de inferioridade. Eu A gente vê atendo. isso muito na internet, né? Sim, sim, a gente vê. Fotos maravilhosas e É, tudo, mas a realidade é outra, né? exatamente. Essa busca incessante pela beleza, com plásticas no corpo, É, aquela coisa insana, né? Isso quer dizer o quê? Que tem algo a ser moldado dentro dela. Ela tratado. tem que mudar dentro dela para poder o externo, né? A autoimagem dela ser condizente com o interno. Então, essa mulher, ela me inspirou muito. Então, ela foi uma das razões de eu migrar aí para o nicho da autoestima. Que legal. Renata comentou aqui, ó, que vitória alcançada para ela e para você, Márcia. Verdade. Tia Renata, que Ana entrou vitória. aqui. Bem-vinda, tia Ana, Vanessa, Diego, Grace, Larissa, Marlúcia, Tony, Daniele, Dani Prima lá de Bom Jesus, Marilé é sua Larinha, mãe, né? minha mãe Ave entrou? Maria, entrou aqui, ó, Demorou, mas Marilé. chegou, né, mãe? Bem-vinda, menina, ela parece sua irmã, Jesus. É, por muito tempo eu não tinha uma autoestima muito elevada, né? Por causa da minha mãe, né? Eu só me comparava. Então, comparação, É, gente, parece não irmã, revolta a gente. autoestima. Ô, Márcia, falando em autoestima, o que que é autoestima? Pois é, a autoestima, É, ela rindo. A autoestima, como a maioria, algumas pessoas pensam, né, que a autoestima é você se achar bonita. É se uhum, achar maravilhosa por fora, botar uma roupa e se sentir poderosa. Isso não é autoestima. Isso eu falo que é uma bengala, né? Ela ajuda, tá? Ajuda bastante botar um salto alto, no dia que você tiver, né, com acordou certeza. numa bad, assim, bota um saltão, aí dá um up. Mas se você não trabalhar, você vai cair de novo, né? É uma bengala Exato. importante, mas não é tudo. A autoestima é você sabe quando uma mãe tem um bebezinho, você que tem um bebezinho lindo, inclusive, Uhum, né? Ele faz pirracinha, ele vai uhum. chorar, ele vai dar um estressezinho, mas você vai parar de amá-lo? Nunca. Nunca, jamais. Então, autoestima é isso, é você olhar para si mesmo, reconhecer as suas qualidades, reconhecer que nós temos sim as nossas limitações, os nossos pontos de melhoria e ainda assim você se olhar e falar: eu te amo, independente de qualquer coisa, eu amo você, você é maravilhosa do jeito que você é importante, sim, você é importante para mim, para o mundo. É você reconhecer as suas qualidades, apesar também dos pontos de melhoria, e você valorizar isso em você. É você não se permitir que o outro venha te rotular. Por quê? Porque você já sabe quem você é, independente da opinião do outro. Você já se reconhece aquela pessoa especial, aquela pessoa que Deus te deu o poder de você se colocar numa posição no mundo que ninguém vai te tirar dessa posição com palavras, com
com palavras mesmo de que você não é aquilo tudo. Não importa se ninguém te acha uma rainha, se ninguém te acha uma poderosa, mas você se achando é o que importa, sabe? É Porque eu vejo, verdade. eu acompanho uma menina no Instagram, eu esqueci o nome dela agora, ela é ex-dançarina da Anitta, ela é sobrepeso, né? E ela não tá nem aí, Ah, eu ela sei tira quem as é. fotos dela, e ela tem, eu vejo os comentários, né? As pessoas falam, eu queria ter a sua autoestima, sabe? Mas ela tem a autoestima dela, ela não tá importando se tem aqueles comentários lá maldosos, ela não se deixa abalar. Por quê? Porque independente do peso, de qualquer coisa na aparência, você tem que estar bem firmada sobre a sua pessoa, sobre quem você é de verdade. Então, isso muitas vezes a gente não reconhece isso na gente porque a gente já está tão rotulada desde criança, desde aquelas É coisas do verdade. passado, que a gente não consegue se reconhecer. Então, vai um e coloca rótulo, você, vamos supor, a gente tem a maionese, o ketchup, a mostarda. Aí tá sem Hum, rótulo, né? Tá ali livre, ao Deus dará. Aí você vem e coloca no rótulo da maionese, diz que é ketchup. Aí vem outro e fala, não, não é ketchup, é mostarda. Aí daqui a pouco tu não sabe mais se é maionese, se é ketchup. Tá tão cheio de rótulos, mas se tá lá o rótulo escrito, eu sou um ketchup, aí ninguém vai rotular mais. Por quê? Porque ele já está exato. lá firmado, já sabe a identidade dele. Então, isso é uma formação de identidade. Você tem que estar com a sua identidade bem construída para que a sua autoestima ela também seja muito forte e independente da opinião dos outros, você está firme. É isso aí. E agora, né, Márcia, nesse tempo de pandemia, né? São tantas questões que as pessoas estão vivendo, né? Que isso está contribuindo muito para que as pessoas tenham uma baixa estima, né? Ah, é Você verdade. vê, relacionamentos estão acabando, né? Casamentos estão acabando em tempo de pandemia. Mulheres estão perdendo os empregos, os maridos estão perdendo emprego. As pessoas estão engordando porque estão ficando em casa, né? Às vezes não tem Verdade. recurso para fazer uma atividade física, não tem como sair, não tem que ficar trancado em casa. E assim, eu creio que isso são coisas que estão acontecendo e fazendo com que as pessoas fiquem com a autoestima baixa, não é Com verdade? certeza, E é quais verdade. exemplos assim que você acha que levam a pessoa a ter essa autoestima, a Ó, baixa estima? aham. É assim, são vários fatores, né? Por exemplo, quando você vê uma mulher já adulta, ou um homem também adulto, que é inseguro, que não tem a autoconfiança, não acredita em si mesmo, evita enfrentar desafios, o que aconteceu na vida dessa pessoa lá na infância dela, né? Quando você vê um adulto inseguro, uma mulher insegura na vida adulta, porque lá atrás as pessoas que ela confiava, que ela acreditava que tinha uma certa autoridade sobre a vida dela enquanto criança, falou talvez palavras que de alguma maneira feriu aquela autoestima da criança. Por isso que nós mães temos que estar muito atenta com as É verdade. palavras, sabe? Ah, criança burra, sabe? Isso aí acaba com a autoestima da criança e ela cresce acreditando que ela é burra. Ah, você é uma preguiçosa, minha filha. Eu sofri muito com essa questão da preguiçosa, né? Eu, para desenclarar, de tirar isso de mim, demorou, porque eu escutava muito isso da minha mãe. Aí o que acontecia? Quando a gente é criança, a gente escuta isso, a gente acredita sim que é preguiçosa. Leva, E faz o quê? exato. Faz com que tudo na vida a gente acredita, ah, vou fazer isso não porque eu sou preguiçosa mesmo, não vou fazer isso não. Ah, vai arrumar a casa, não, eu sou preguiçosa. Ah, eu não vou arrumar hoje não. E você fica recebendo aquele rótulo até você perceber que você não é aquilo, demora um pouco, sabe? Mas você tem que fazer todo um trabalho de reestruturação, de reprogramação mental, e isso requer, assim, a atitude da gente e, assim, uma confiança mesmo em nós, na nossa essência. A gente tem que descobrir a nossa essência. Então, na nossa infância, é onde a nossa autoestima está sendo construída. Então, as palavras dos pais contam muito na vida da criança. Por Acredito. quê? Porque ela tem autoridade na nossa vida enquanto criança. Nós temos essa autoridade nos nossos filhos. Então, o que a gente falar para eles é um decreto. Então, a gente tem que estar muito atenta. E a mulher
que se tornou, derrubou a autoestima dela já na vida adulta é o quê? Às vezes ela está dentro de um relacionamento que começa a minar a autoestima dela a conta-gotas. Por exemplo, um dia o homem fala, o marido, o esposo, o companheiro, fala assim: ah, onde que você vai achar um homem igual a mim? Vai ser difícil, hein? Um igual a mim, que te ama, que faz isso, faz aquilo. No outro dia ele já fala: ah, mas tu não é tão boa assim. E começa falando essas coisinhas e a mulher vai recebendo aquilo, vai acreditando. Até um dia que ele vai falar: olha, você não vale nada. E aquela coisa vai ficar dentro dela e ela vai se manter naquele relacionamento porque ela acreditou realmente que ela não vai achar um igual a ele. Porque bem ou mal, ele é bonzinho em alguns momentos. Ela vai começar a acreditar naquela história toda, história com E minúsculo, que é uma mentira, sabe? Que se ela descobre quem ela é, ele vai ficar para trás. Porque às vezes ela se mantém naquele casamento que já não faz mais sentido para ela. Mas ela acha que não vai achar outro, que ela não merece coisa melhor, porque ela está se sentindo no chão, na lona. Então ela vai dizer o quê? Ela vai achar o quê, aliás? Vai dizer que se ela sair, não vai achar ninguém, vai ficar sozinha, ou vai achar um pior. Então isso acaba destruindo a autoestima da mulher que se permite permanecer num relacionamento falido, né? Um relacionamento que não está empoderando ela, que não está ajudando. Então, isso também é uma das causas da baixa autoestima, na infância e dentro de relacionamento. Falidos, eu tenho uma dica para vocês de um filme chamado Mãos Talentosas. Márcia estava falando, eu lembrei muito desse filme. É um filme que o menino ele era taxado como burro, mas a mãe incentivava ele. A mãe incentivava, falava palavras positivas. E ele foi um neurocirurgião. Gente, neurocirurgião é uma questão assim muito difícil. Eu vi esse filme. É uma das especialidades muito difíceis. E ele foi assim um excelente médico. Ele foi o primeiro a realizar a cirurgia de siameses, de separação Eu de siameses. vi esse filme, lindo. Fica a dica aí, Mãos Talentosas. Verdade, Mãos Talentosas. Maravilhoso esse filme, gente. Exato. Incrível. E também eu atendi, né? Eu atendo, né, vários casos, principalmente de violência doméstica, né? Na minha área eu atendo muito. Atendi um nessa semana e as mulheres acabam ficando nesse relacionamento, como o Márcia falou, né? E ali elas são, né, xingadas, os homens usam a bebida para bater nas mulheres, aí fala depois que foi a bebida. E aí elas ficam nesse relacionamento porque a filha gosta, não é? Aí essa usuária até me falou isso, que ela voltou no caso, a pessoa pro agressor por causa da filha, que a filha gostava muito dele, então não foi nenhuma questão dela. E assim vai, muitas mães, né, não querem separar por causa dos filhos, né, não é nem por causa delas. Exatamente. Mas assim, aí elas começam, né, Márcia, a demonstrar sinais de baixa estima, né? E assim, quando ela não se dá o valor, uma vez que ela não reconhece o valor que ela tem, que ela tem ouro, né? Ouro puro dentro dela, elas se permitem viver isso. Então, é uma permissão. E ele não vai valorizar essa mulher nunca. Nunca, eles não mudam. Por quê? Porque ela tá ali, eles acreditam que ela tá aceitando e tal, e elas ficam ali e levam, acreditando que um dia vai mudar. E isso nunca vai mudar e só vai piorar ainda mais a autoestima dessa mulher. Eu também trabalho, né? Eu e a Ivassi, que também foi sua estagiária, né? Por um momento, ela fez um projeto, o projeto Teca dela, e eu faço parte exatamente no fortalecimento da autoestima dessas mulheres. E tem dado, assim, resultados incríveis também para essas mulheres. Teve uma que não voltou mais pro agressor, graças a Deus. Ai, que bom. Graças a Deus. A Dani, ela botou aqui pra gente: fiquei presa num casamento falido por 7 anos. Com esses pensamentos, era infeliz, achando que nunca encontraria um novo amor. Um sentimento horrível de baixa estima. É desse jeito, é verdade. Olha, é uma realidade. É um sentimento de não importante, que não tem valor, que ninguém vai querer a pessoa, porque ela não se enxerga, ela não percebe o quanto ela é valiosa, né? Nem é uma questão de imaginar, ela é.
porque eu costumo falar, porque... Aí ela fala, mas quem me valoriza? Aí eu gosto de falar que Jesus deu o sangue dele pela vida dela. Então, Verdade. ela é um preço, assim, imensurável. Não tem Alto como, preço, né? alto preço, alto Altíssimo valor. preço. Então, reconheça esse valor. Se você não acredita, pelo menos acredite no amor que Deus tem por você. E aí você vai receber, internalizar esse amor e aí viver, né? Ô, Márcia, conta pra gente assim, então as pessoas que têm baixa estima, elas, quais são assim, os comportamentos que eu posso identificar numa pessoa? Por exemplo, eu estou num atendimento e aí ela chega pra mim e tem algo assim que eu posso identificar nela que eu já logo vejo que ela, essa pessoa tá com baixa estima, eu preciso trabalhar um pouquinho isso com ela. Sim. Por exemplo, você que trabalha diretamente com mulheres, né, geralmente que são vítimas de violência doméstica e tal, Sim. elas costumam se culpar, achar que ela fez alguma coisa errada, achar que errou em algum momento. Elas são autocríticas de maneira severa mesmo. Você percebe que é um relacionamento abusivo com ela mesma. Sabe, a gente fala muito de relacionamento abusivo de companheiro, né? Mas a gente, às vezes, temos esse relacionamento abusivo com a gente quando a gente é muito autocrítica, aquela crítica severa, quando aquela nossa vozinha lá fica, não foi bom o suficiente, você não foi boa nesse ponto, fica aquele excesso de perfeccionismo, aquilo é uma autocrítica severa. E quando você também pode perceber, quando a mulher ela não consegue enxergar as suas qualidades. Por exemplo, se a gente chegar para ela e falar, não, mas você é boa nisso, boa naquilo lá, eu não consigo enxergar isso em mim. Eu sou assim mesmo, ela não consegue se ver. Então, isso é a dificuldade que ela tem de se enxergar, de se ver, né? Então, ela não tem uma autoimagem positiva, porque o nosso mundo interior, na live que eu fiz com a Carol Bandeira, ela falou uma coisa muito interessante, que o nosso mundo interior vem para o nosso mundo exterior, ele projeta. Então, quando ela tem aquela problemática interna, o mundo externo, o externo dela é o mundo interno. Então, a projeção dela é totalmente negativa. A autoimagem dela é distorcida. Ela não é a realidade, é aquilo que ela imagina que é. Então, ela vai se imaginar inútil, que não é boa, que não é capaz. Se você der uma tarefa para ela, ou ela está no trabalho e ela recebe um cargo maior e tal, ela vai se sentir incapaz. Não, mas eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa capacidade, eu não vou dar conta. Então, isso tudo leva a pessoa a ter esses sinais de baixa autoestima. E sinais, Carol, são muito sutis. Às vezes a gente está distraída, e a gente às vezes também percebe isso. Então, quando a gente percebe, a gente está atenta a esses sinais, a gente volta lá, opa, peraí, não sou essa, esse é o meu crítico, porque todos nós temos o anjinho bom e o anjinho mau, né? A vozinha interna que a gente tem. Uhum. E essa voz, ela tem o positivo e o negativo. Então, a gente tem que observar essa vozinha, qual é a mais alta? É a positiva ou a negativa? Então, a gente tem que ficar atenta, porque se a negativa estiver muito alta, ela vai nos comandar. Essa voz que vai nos dominar. Né? Ela vai estar no comando da nossa vida. E essa negativa, ela não é a real. A real é aquela positiva, é aquela que nos conecta ao nosso Criador, aos nossos sonhos. Então a gente tem que ficar atenta e aumentar esse voluminho positivo, sabe? Quando aquela vozinha negativa, ela nos acompanha, ela nos persegue. Então quando ela vem atrás da gente para, cancela, vamos lá ser positiva e trazer essa positividade para a nossa vida e que tudo flui. Tudo flui perfeitamente. Você comentou da Carol, ela deu um exemplo na nossa live que chegou uma pessoa lá no Instituto Plenamente, aí fazendo propaganda, lá onde ela atua, aqui em Macaé, e ela foi fazer as sobrancelhas. E aí ela falou que ela estava para baixo, né? E foi lá fazer sobrancelha para ela melhorar a autoestima. E aí Carol falou várias palavras para ela, várias frases, né? Para levantar a autoestima dela.
ela já ficou toda empolgada. E, na verdade, não foi nem a sobrancelha, mas foi o que a Carol falou para ela. Porque a sobrancelha, gente, com certeza ia ficar ruim, daí uma semana e ela ia ficar xoxa de novo. Mas ela lembrou, né, das palavras que a Carol falou e aquilo motivou ela. Então, assim, tem que ser trabalhado. Não adianta só, né, a gente colocar outras coisas no lugar, sendo que isso precisa ser trabalhado. E pegando esse gancho aí, como que a gente pode ajudar, Márcia, essas pessoas que têm baixa estima? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né, de como a gente chegar numa pessoa que está sofrendo de baixa autoestima. Porque às vezes a pessoa não quer assumir que está vivendo esse momento. Ela não se reconhece, né? Não se reconhece, ela acredita que faz parte, que ela não precisa melhorar, porque a personalidade dela é essa e tal, mas não é. Então, uma forma sutil da gente ajudar essa pessoa é introduzi-la no mundo do autoconhecimento, dar um livro sobre autoconhecimento, mandar um vídeo falando sobre esse assunto, também focando nos pontos positivos dela. Mas não é assim falar, mas você é bonita, você é inteligente. Não, não é dessa maneira. É assim, você vê que ela tem uma qualidade. Então você fala que ela tem, mas você tem que ter a evidência, tem que falar a evidência. Sincero, né? Sim, para ela poder falar, é verdade. Por exemplo, a pessoa é uma pessoa bondosa, uma pessoa que está sempre ali ajudando o próximo, uma pessoa que é boa, né? Mas ela não se sente boa o suficiente. Então, o que a gente faz? Não, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que tem um coração bom. Você lembra naquele dia, quando a fulana estava precisando, você foi lá, estendeu a mão para ela, ajudou, apoiou e tal. Aí ela vai falar, é verdade. Então eu sou boa mesmo, sabe? Ou se não, você quer falar que ela é inteligente, fala com respaldo. Lembra naquele dia que você soube disso, daquilo? Então ela fala, caramba, eu sou realmente inteligente. Você vai trazendo as evidências para ela e isso vai fazendo com que ela reconheça, ela faça aquele caminho, né? Aquele caminho neural que leva ela naquela ação que ela teve, que comprova que ela é inteligente, que ela é boa, que ela é maravilhosa, sabe? Então tem que dar sempre o respaldo, porque se a gente falar para uma pessoa que tem baixa autoestima que ela é maravilhosa, linda, ela vai achar que a gente está mentindo, sabe? E a gente e ela vai ficar até chateada com a gente. Pô, fulano tá mentindo pra gente só para me enganar. Mas às vezes a gente está realmente falando a verdade, mas ela não acredita. Então a gente tem que dar aquele respaldo, aquela evidência para ela. Exato. Então, o que a gente pode falar para uma pessoa que tem baixa estima? Você já falou uma coisa. A Carol falou aqui, deixa eu tentar voltar o comentário dela. O autocuidado e o autoamor é fundamental para exercer a elevação da autoestima. E isso é verdade. E acho que isso é uma das coisas também que nessa pandemia tem atrapalhado as pessoas, né? Porque a gente fica em casa, até para se cuidar é difícil, porque até que agora em algumas cidades os salões, né? Salão de beleza está abrindo e tal, mas às vezes a pessoa não tem dinheiro. Tá aberto, mas aí não tá sem dinheiro, E aí, gente, eu sei que isso é difícil. Eu por exemplo, né? Eu trabalhei a pandemia inteira. E aí você não ter um lugar para você fazer uma sobrancelha e trabalhar, né? Nossa, porque é verdade. A única coisa que aparece nossa é isso aqui. Máscara, né? Verdade, nossa. Só aparece isso aqui. No meu caso, só aparece isso. Aí aparece 3 vezes isso. Se destaca, né? Baixa a autoestima da pessoa, nossa, gente. É verdade. Não tem como. Mas aí, o que a gente tem que falar? Me fala assim, o que eu posso falar para uma pessoa que, assim, uma dica infalível para essa pessoa, para levantar a autoestima dela? Você já me falou que são palavras boas, né? São coisas verdadeiras, sinceras. Mas o que eu posso fazer mais também? Então, aquele exemplo que você deu da Carol, né? Falar palavras de ânimos, mostrar à pessoa os pontos positivos dela. Eu lembrei, você falando da Carol, lembrei que eu tenho uma cliente também, que ela falou para mim, Márcia, eu estava indo viajar, e a pessoa que estava ali no guichê, ela estava muito mal-humorada. Eu olhei para ela, no rosto dela, não era tão
harmonioso. Eu não podia elogiar alguma coisa na face dela, porque ela ia achar que eu realmente estava mentindo. Então, eu procurei um Uhum. ponto positivo nela, alguma coisa que realmente fosse bonita e ela ia acreditar. Então, eu olhei, eu observei as mãos dela e vi que eram mãos finas, Uhum. dedos compridos, coisas, uma mão bem bonita, a unha bem feita. Então, eu fui lá e falei, nossa, ela me relatando, né? Ela falou, nossa, suas mãos são tão delicadas, parecem mão de pianista. Gente, a mulher que estava com aquela cara amarrada, a mulher deu um sorriso largo, ela me contando que a mulher deu um sorrisão, Legal. olhou para as mãos assim, e falou: gente, é mesmo, mas eu não sou pianista, não, mas você me deu uma ótima ideia. Será que eu seria uma boa pianista? Sabe? Então é a gente procurar algo de realmente bonito, que a pessoa vá reconhecer aquilo como verdade e elogiar a pessoa com sinceridade, porque Sinceridade. nós sentimos quando um elogio é mentiroso, um elogio é falso, a gente sente. Então, a gente sempre ser sincera nos elogios, sempre falar com as pessoas com um sorriso. Lembra que eu estou até falando sobre as leis, né, da prosperidade, uma das Uhum. leis foi a lei A do lei do charme. charme, eu adorei. E essa lei do charme, ela fala muito do sorriso. O sorriso abre portas. Eu até estava vendo um filme que o garotinho cresceu com a crença que a mãe dele e o pai falou que ele ganharia o mundo com um sorriso. E ele acreditou. Olha, O pai ia pedir empréstimo no banco, ele abriu um sorriso para a mulher ficou encantada com o sorrisinho dele, ele era criancinha, estava do lado do pai, e deu lá, concedeu o um empréstimo para empréstimo. o pai. E foi muito bonito. Então, a gente tem que ter essas crenças na gente. Isso contribui muito para o nosso sucesso. Então, utiliza aí a lei do charme, sabe? Sempre seja educada, de verdade. Tenha o elogio sincero, o sorriso sincero, sorrir com os olhos também, que conta muito. E isso faz tudo parte do charme, né? E o charme, ele Exato. prospera, hein, gente? Desenvolvam. Carol O já tem, Márcio, né, Carol? Naturalmente. isso Tem gente aqui que já já não tem tem jeito. naturalmente. Eu vou ter muita ruga, gente. E Ah, eu eu não tô nem também. ligando pra elas, porque foram muitos sorrisos que saíram aqui desse rosto. Eu Eu também. coloquei lá no meu Instagram 7 dias de alto amor. Depois vocês vão lá, dá uma Ah, olhadinha nesse post meu que eu coloquei. É um postzinho rosa, se não me engano, rosa com verde. E ali ele dá passo a passo para você fazer na segunda, na terça, na quarta. É super bacana. E ali ficou algumas dicas de como a gente pode aumentar a nossa estima e o nosso alto amor, né? isso. Márcia, o que a gente pode fazer para aumentar essa autoestima nossa? O que essa Então, mulher que está aqui, que está vendo, né, assistindo essa live, que quando ela está ali cabisbaixa, nesse tempo de quarentena, o que a gente pode fazer para aumentar isso aí? Como é que faz? além do autoconhecimento, né? Descobrir quem ela é na essência, quem ela é de verdade, quem é a pessoa que Deus fez. Porque, com certeza, Deus não, quando o bebê ele nasce belo, ele só sabe Uhum. sorrir, brincar, se divertir, ele não tem medo de nada, né? Ele é Não. destemido, ele se deixar ele solto, meu Deus, vai embora. Então, nós somos assim. Então, algo acontece no meio da jornada, ali no meio do caminho, que nos bloqueiam, que nos travam, que começam os medos, as coisas começam. Nós damos aquele limite para a nossa vida, para as nossas conquistas. Então, uma coisa importante que a gente deve fazer é escrever. Escrever o que a gente acha que nós temos de qualidade. E Legal. quando a gente não tiver mais o que encontrar em nós mesmos, a gente perguntar para alguns amigos de confiança, alguns amigos que a gente acredite. Então, se você pergunta, fulano, me fala aí 3 qualidades que você vê em mim e quando que você percebeu? Aí ele vai falar, eu percebi que você era assim, assim, naquele dia, lá no churrasco, que você se comportou assim, assado. Então, isso contribui para que a nossa autoestima, ela seja aumentada, seja elevada. E além disso, tem uma dica assim infalível, infalível, que eu usei muito para mim. Minhas alunas sempre têm que colocar isso na vida delas, porque isso é infalível. Por quê? Da mesma forma que a gente escutou coisas negativas
a nosso próprio respeito, né? De pessoas que a gente deu aquela autoridade, a gente permitiu que elas tivessem esse poder sobre nós. E ela nos colocou, imputou essa limitação com relação à nossa autoestima. A gente também tem o poder da palavra, de mudar isso na nossa Mudar, vida. né? Sim, então a gente começa a alimentar o nosso inconsciente, o nosso subconsciente, com palavras de afirmações positivas a nosso respeito. A gente começar a falar, não só falar, né, para a gente os elogios, mas as afirmações, as declarações de que eu posso, eu consigo, eu mereço, eu sou capaz, eu sou poderosa, sabe? Você começar a alimentar a sua mente com isso, da mesma forma que alimentaram a tua mente lá quando criança. E a gente começar a modificar essa história, a escrever essa nova história através dessas afirmações. Então, uma dica para você fazer essas afirmações é você colocar em papeizinhos estratégicos, lugares estratégicos, colocar ali. Esses coraçõezinhos aqui no espelho, ó, são todas frases, ó. Óbvio, cara, já tá aí, gente. É isso mesmo, eu também tenho. E assim, você colocar aquelas afirmaçõezinhas, aquelas palavras que vão nos empoderar. Então, você colocar aquelas afirmações e todo dia, por exemplo, no espelho que a gente usa muito, a gente vai ler aquilo, vai internalizar aquilo em nós. Daqui a pouco já está no piloto automático. A gente já vai se comportar como aquilo. Então, é muito importante as afirmações positivas. É escrever, além das qualidades, você escrever também essas afirmações no espelho do banheiro. Sabe? Você declarar essas afirmações todos os dias, ao acordar e ao dormir, porque você vai estar reconstruindo a sua autoimagem, a sua autoestima e a sua identidade. Você está buscando a sua verdadeira identidade, porque Deus, ele não nos fez limitados, como eu estava dando o exemplo da criança, ela é ilimitada, então nós temos aquela essência de criança, aquela que quando a gente sonhava, aquelas coisas que eram absurdas, né? De repente a gente para de sonhar, por quê? Porque o mundo tenta nos limitar, né? As condições, mas não são nossas condições que nos limitam, são nós mesmos, é a nossa mente. Então o limite está aqui. Então a partir do momento em que você percebe que não existe limite, que Deus não colocou limite na nossa vida, a gente avança, a gente começa a desenvolver ambições, né? Porque a ambição é normal, é natural e é saudável. O que não é saudável é não sei se é a ambição, é a ganância. A ganância que foge do normal. Então, a gente tem que ter a ambição, porque a nossa autoestima, ela faz parte da ambição. Porque sem autoestima, você não tem ambição. Então, quando você desenvolve a autoestima, automaticamente é como uma bola de neve para o bem. Você começa a ter ambições, você começa a querer crescer, evoluir, buscar conhecimento em várias áreas. E aí, a tua vida começa a tomar um novo cenário. Você realmente começa a criar uma nova vida. Que, na verdade, essa nova vida é a vida que Deus escreveu para você, que você não tinha visto ainda. Você, de tantas névoas, né, diante da gente, a gente não conseguiu enxergar, mas a gente começa a enxergar os planos dele e começa a querer viver esse sonho dele, né, esses planos dele. E aí a vida começa a fluir, que quando as pessoas te veem, falam, meu Deus, nunca imaginei que você fosse capaz disso. Você me surpreendeu e tal. Isso acontece muito comigo, sabia, Carol? Eu acredito. Acontece muito comigo, eu era muito tímida, sabe? Eu era muito quieta e tal. Quietinha, né? E as pessoas quando Você me se veem... permitiu, né? Se Aí, permitiu, né? Essa nova exatamente. modalidade, né? Que a gente está vivendo aí. Isso. Né? E as A pessoas internet falam, quem diria, hein, Marcinha? Eu falei, pois chegou é, para até ficar. eu. Até eu me A surpreendo internet comigo. chegou para ficar, né? E a gente tem que se adequar, É né? verdade, A gente tem é que se adequar. verdade. Eu quero falar também que para essa autoestima, né, continuar, a gente tem que se afastar das pessoas que botam a gente para baixo. Não adianta a gente tentar se reerguer e ficar com aquelas 5 pessoas que a gente convive que só reclamam, que só falam coisas ruins. Porque existe uma pesquisa que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Então, se a gente só convive com gente que fala mal do outro, só gente que reclama de dinheiro, aí a gente vai ter a média daquilo. A gente vai juntar aquele pacote inteiro e vai virar uma pessoa com tudo aquilo. Sim. Então, gente,
Se afastem dessas pessoas que só te deixam para baixo, né? Que só fala coisa ruim. Ó, tampa o ouvidinho. Tem um exercício, se você fala muita coisa ruim, reclama de tudo, coloca um elástico no braço e cada vez que você falar, você vai puxar aquele elástico, mas tem que puxar com força. Você já ouviu falar desse exercício, Já. Márcio? Já, né? Tem que puxar com força. Toda vez que você falar uma palavra ruim ou algo que você não deveria falar, você puxa com força, porque aquilo vai criar uma sinapse. E quando você for falar algo de ruim, você vai lembrar da dor e aí você não vai mais, você vai travar aquele pensamento, aquela coisa que você ia falar, gente. E a palavra, ela tem poder. A Bíblia diz o quê? Que a palavra tem poder de vida e de morte. Exatamente. Então, se a gente falar coisas boas, a gente atrai coisas boas. Agora, se a gente falar coisas ruins, a gente vai atrair coisas ruins também. Isso é verdade. É a força do meio, né? A força do meio, ela realmente mexe com a gente. Onde a gente está inserida nesse grupo de 5, a gente é a média realmente daquele grupo. Então, se aquele grupo não está te ajudando a avançar, procura outro grupo. O meu mentor, ele fala ele fala uma coisa que eu acho interessante. Ele fala que se ele estiver numa mesa e ele for o mais inteligente, ele se levanta e vai para outra. Porque então ele não vai aprender nada. Então a gente tem que estar sempre com pessoas que têm algo para a gente aprender também, ensinar e aprender também, que a gente é um eterno aprendiz. Né? Então a gente tem que aprender com aquelas pessoas que a gente acredita que tem algo realmente ali de relevante, que vai trazer valor para a nossa vida. Isso é muito importante. A Merinha botou aqui, fato, lei da atração. Essa lei da atração ela é muito poderosa, muito. E a gente começa a atrair a partir do pensamento, sabia, Merinha? A partir do pensamento. Renatinha botou aqui assim, ó, depois dessa live, minha autoestima vai estar lá nas nuvens. Isso aí, Renatinha. E assim, a Merinha falou uma coisa que eu adoro falar sobre a lei da atração. E a lei da atração, Carol, ela começa nos nossos pensamentos, na qualidade dos nossos pensamentos. A gente tem que observar qual o estilo, qual o padrão de pensamento que a gente mais tem ao longo do dia. Qual o primeiro pensamento que a gente tem ao acordar? É pensamento de alegria, ou um pensamento de, puxa, mais um dia, e começar a se arrastar, e o despertador vai lá e a gente vai dar na sonequinha de novo, e aquilo entende que a gente não está aceitando o dia, que Deus nos deu a oportunidade de um dia belíssimo, né? Um sol maravilhoso, né? E a gente está recusando, toda vez que a gente aperta lá o sonequinha, a gente está rejeitando o dia. A gente tá, é como se fosse uma certa ingratidão. Mais cinco. Você tem que acordar assim, gente, amanheceu, o dia está aí, graças a Deus eu acordei, estou viva. Então vamos viver, eu estou na missão, a missão não acabou. Porque a gente, enquanto está viva, a gente entende que a nossa missão não acabou. Então a gente só parte para Deus quando a nossa missão finaliza. Então se a gente abrir o olhinho de manhã, levanta com gratidão, alegria e segue a missão. A gente está aqui para isso. Eu tinha esse problema com as segundas-feiras, né? De tantas pessoas falarem, amanhã é segunda-feira. Essa crença limitante custou sair da minha mente, desse negócio de segunda-feira ser um dia ruim. E aí eu descobri que a segunda-feira, ele era mais um dia que iniciava uma semana que Deus estava me dando. Era mais uma oportunidade de mudar minha vida, era mais uma oportunidade de ajudar pessoas, era mais uma oportunidade de conquistar coisas que eu não tinha, e que se algo de ruim estivesse acontecendo, aquilo ia mudar. E você falou um negócio interessante, Márcia, que eu falei no meu vídeo. Gente, meu vídeo vai sair daqui a pouquinho, 11 horas, lá no meu canal do YouTube. Parece que a gente até combinou. Não é? Algo que aconteceu comigo, e aí uma das coisas que fez eu mudar a minha mente foi a questão de lembrar de que Deus me fez perfeita. Por mais que eu tivesse uma doença, mas quando eu nasci, Deus não me fez com doença. Deus me fez feliz. Deus me fez uma criança que tinha... Perfeita, né? Perfeita, para a honra e glória dele. Então eu tomei eu tô posse daquilo. Falei, não, eu sou uma pessoa perfeita. Eu vou mudar, e aí eu mudei.
E aí vocês têm que ver o vídeo, né? Assistir lá no YouTube Legal. para saber as outras coisas que eu Tô falei. curiosa para Mas assistir seu a vídeo. gente até parece que combinou, mas não foi, né? Gente, já tá, a hora passa muito rápido. Ai, já A tá no gente já tá finalzinho, chegando né? no final. Salva Juliana essa botou aqui. live. Muito importante esse tema, meninas. A Ivaci entrou, minha irmã entrou, Angelina, Carla, que é assistente social também. Deixa eu ver mais quem. A Carol botou aqui, ouvir tudo isso antes de dormir. Ouvir tudo isso antes de dormir é revigorante. Amanhã vamos acordar com uma autoestima que merecemos. É isso Isso aí. aí, isso E, aí. e essa questão também de se arrumar, gente, é fundamental, porque É, até na pandemia, se a gente fica de pijama, se a gente procrastina, eu fiz isso, gente. Eu fiz isso durante uns 2 meses. foi. Eu com o tema do vídeo, tudo pronto, lanço o canal e Deus falando comigo, vai, 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 e eu procrastinando, procrastinando. A gente sempre quer ter o melhor É, equipamento, um iPhone da última geração. A gente sempre quer ter aquele escritório lindo, maravilhoso, a gente sempre quer ter as coisas melhores. verdade. Mas, gente, a gente tem que lutar com as armas que a gente tem, né? Então, se eu não podia ir na manicure, eu ainda tive Covid. Fiquei ainda Meu em Deus, que quarentena, eu e minha desafio. família. Foi um desafio ficar em casa. A gente não... eu mesmo comecei a fazer minhas unhas, né? Aquele pouquinho que a gente sabe, aquilo vamos usar, É, né? Porque isso ajuda muito. Vou dar uma experiência para vocês do meu marido. Meu marido deixou a barba crescer muito e o cabelo também crescer muito. Barba e cabelo de quarentena. E aí eu falando vamos arrumar essa barba, pelo menos, e tal. Ele, não, e vai estar assim, tá bom, e tal. Aí um belo dia, né, eu voltei do plantão, e quando eu cheguei em casa, eu vi ele tomando banho, escutei a maquininha do barbeador. Aí eu falei assim, ué, fazendo a barba? Aí quando ele desceu, ele falou assim, eu falei, ué, fez a barba? Aí ele falou assim, olha, nem eu tava me aguentando mais. desse jeito. Quando a gente se deixa, gente, É, nem a gente se aguenta mais. É nisso, verdade. a gente vai se deixando, vai largando, vai cuidando de filho, vai cuidando de casa, família, marido, não. Mas chega um momento que a gente olha no espelho e fala assim, ei, essa sou eu? Não, né? Eu não. Eu não sou assim, não. Mas às vezes a gente pode acabar se conformando com aquilo ali e não Sim, saindo nunca mais, é né? E aí tem que vir verdade. alguém com uma autoestima elevada e elevar ela também, né? Porque Sim, às vezes a como pessoa... é como a Carol falou, né, da importância do autocuidado, né? É uma das Exato, vertentes da autoestima, é uma apoiando a outra. O autocuidado apoia a autoestima apoia o autocuidado, o autoamor, então tudo ali é exato. envolvido. Uma coisa fortalece a outra, porque às vezes a gente acorda meio para baixo, mas aí começa a se arrumar, começa a dar uma melhoradinha no rosto, no cabelo, aí o astral já muda. A gente Muda. já Ó, volta em si. eu fiz uma meditação esses dias no cabelo. Gente, meu cabelo ficou com um brilho, com caimento. Aquilo ali me deixou feliz. Eu fiquei tão feliz, gente. 3 minutinhos lá no chuveiro, botei um Né? cremezinho e já mudou meu dia. Até meu Muda. marido ficou se observando. Nossa, o cabelo tá brilhoso e não sei o quê. Ele achou que era até fio branco. Tava reluzindo tanto que ele achou que era um fio branco. Mas não era o cabelo que tava bom. Eu falei assim, e quando a outra pessoa ainda vê, né, a gente Não fica mais é, feliz. Fica. Fica Gente, a gente muito. está chegando no final da live. A gente vai fazer uma pose para vocês tirarem um print, para vocês postarem lá no Instagram, marcando a Márcia, me marcando, falando que vocês assistiram da live. Se vocês gostaram da live, deixa um feedback pra gente lá. Isso ajuda muito no nosso, Verdade. no nosso trabalho, né, Márcia? Verdade. E Segue meu canal lá, o Caroline Moreira. Vai lançar o vídeo agora sobre o alto amor, Caroline Moreira, Mulheres Virtuosas. Mas os homens também podem ver, não é só para as mulheres, não. me seguem também no Instagram, mulheres. Márcia tem o dela, pessoal, né? Márcia Meia, Isso. né? E tem o programa Esse Mulheres aqui. Poderosas. Isso. E eu Exato. quero deixar também para as mulheres, né, que ficaram aqui com a gente, que vocês honrem o único desafio que é viver nesse mundo sendo você mesmo, independente de qualquer coisa, seja você. Exato. E procurem a sua identidade, né? Qual é a Procure sua se identidade? conhecer,
Busque Mas, a sua razão de estar nesse planeta, que isso faz total diferença na nossa vida. exato. Eu falo que a minha missão é ajudar pessoas. Seja na garantia de direitos, seja com os meus conselhos, seja com meus puxões de orelha, seja com meus exemplos de vida. Então, eu tenho um honra, assim, quando alguém me chama, que me pede um conselho, quando alguém fala, Carol, tem uma semana, isso aconteceu comigo essa semana, tem uma semana que eu não estou conseguindo dormir, eu preciso desabafar com alguém, eu posso contar com você, porque eu sei que você não vai falar para ninguém, entendeu? E isso é muito É importante, você ter com importante. quem contar também, Poxa, né? com quem confiar, né? E a Márcia, gente, vamos ver o jabá dela. Entra aqui. Se vocês querem conhecer mais sobre o programa, entra em contato com ela, chama ela aí no direct. Tenho certeza que ela vai ter o maior prazer de Com estar, certeza. né, atendendo De vocês, atender, de dando apoio. responder, tirar dúvida, apoiar. Eu Fiquem à também. vontade. Agora vamos fazer a pose. Vamos fazer a pose. Aí vocês dão um print, gente. A gente vai fazer uma pose, vocês dão um print para postar lá, tá bom? Conseguiu printar, Márcia? Não, peraí. Não? Não. Consegui. Tu conseguiu? Aí. Não, eu vou pegar de Você alguém pega aí. tudo aí. Tá. Então, gente, a gente vai ficar por aqui. Quer falar mais Gente, alguma coisa, eu quero Márcia? agradecer primeiramente a você pela oportunidade, pelo convite. Adorei estar aqui com você. Quero muito te agradecer. E agradecer todos que ficaram conosco, todos que participaram, né? Que todos vocês levem esse aprendizado, essas palavras de hoje para a vida de vocês e durmam sabendo que vocês são valiosas, que vocês têm Verdade. ouro dentro de vocês, que é o poder, né? O poder de decisão, o poder de escolher quem você é e não dar esse poder para ninguém, para esposo, Verdade. para mãe, para pai. O poder é seu, ele é individual e ele é intransferível. Então, receba esse poder e tome posse que você é uma mulher poderosa. Amém. Márcia, muito obrigada por você ter Obrigada. aceitado o meu convite. Que Deus possa abençoar sua vida, sua família poderosamente. Você sabe que eu gosto muito de você, né? Eu Foi minha também. estagiária. E logo a gente já teve afinidade, né, gente? Tá Verdade. acabando aqui. Faltam 23 Ai, segundos. beijo. Ai, super beijo. Deus abençoe. Você também. Até a Até a próxima. próxima.